A espiritualidade encara o suicídio. Por mais difícil possa parecer esse tema, é muito importante que venhamos a atendê-lo, já que muitas pessoas nos procuram sem esperanças no futuro, ou dando muito pouco valor à vida. Eis porque escolhemos esse assunto para trazê-lo nesse vídeo tão importante no aspecto doutrinário. Falando em doutrina, lembramos que a Umbanda tem os seus próprios caminhos, entretanto concorda com outras doutrinas em muitos aspectos, já que o mundo espiritual é um só para qualquer religião. O que nos distingue são diferentes abordagens para a mesma coisa, e a Umbanda compreende muito bem esses aspectos. Para qualquer religião, o suicídio é uma atitude muito grave, com consequências severas a quem executa. Devemos compreender que com a morte natural, os laços que prendem o espírito ao corpo vão sendo desligados, pouco a pouco, algumas vezes sem trauma algum. No suicídio ou aborto provocado, em ambos há o desligamento brusco desses laços de forma inesperada. Assim, são criadas lesões no corpo semimaterial do espírito, que chamamos de perispírito. Esse corpo semimaterial que reveste o espírito, que liga ao corpo físico, também serve de matriz aos futuros corpos que o espírito terá em próximas reencarnações. O raciocínio é simples. Uma matriz danificada produzirá corpos com defeitos em próximas reencarnações, explicando assim os problemas ou doenças que a criança terá ao nascer. É aquilo que muitos chamam de doenças kármicas, ou seja, doenças ou anomalias que vieram de outras vidas anteriores. Lembramos que cada caso é um caso e não existem regras fixas de julgamento, mas existe um lugar na espiritualidade chamado de muitos nomes. Para os africanos era Ona Buruku, os pântanos escuros, governados pelo orixá Nanã, a senhora do mundo dos mortos. Na obra do poeta católico Dante Alighieri, são os pântanos do Estige, em referência ao rio infernal da mitologia grega. Para os espíritas e para nós umbandistas, é o Vale dos Suicidas, o lugar mais denso e mais perigoso das regiões purgatoriais que chamamos de umbral. Esse vale foi descrito por Ivone Pereira em seu Memórias de um Suicida, de 1954, pelo espírito do escritor português Camilo Castelo Branco. O suicídio, para quem crê na espiritualidade, é algo bem mais amplo. Não é apenas o ato de causar a própria morte, mas o ato de destruir a si mesmo de forma voluntária ou não. Portanto, há várias maneiras de cometer suicídio. Os vícios, que vão consumindo o corpo físico lentamente, os excessos alimentares que levam à falência do corpo, as crises de ira que destroem o sistema nervoso e cardíaco, as obsessões sexuais levando ao esgotamento físico e consequentemente mental, e as exposições propositais à morte através do crime. Esse Vale dos Suicidas é o local mais remoto e de mais difícil acesso nas regiões umbralinas. É descrito como um lugar onde a luz nunca se faz com intensidade. O solo é um grande pântano, repulsivo e sufocante. As árvores são desfolhadas e sem vida. Ali e acolá aparecem crateras profundas, cavernas sinistras, em um enorme vale cercado por montes pontiagudos. Já que esse vale é o resultado dos pensamentos daqueles que o habitam, encontramos ali entidades violentas,
abusivas, enquanto outros apresentam deformações pavorosas em seus perispíritos, resultado de seus próprios pesadelos. Nessas regiões de profundo sofrimento é para onde vão muitos espíritos de suicidas que ali ficam imantados como ímãs, sem dele poderem sair. Para muitas doutrinas, como a umbandista, esse lugar não é o inferno, já que não cremos que ele exista como lugar de tormento eterno. Essas regiões são ditas purgatoriais, já que seu objetivo é limpar a alma, absorvendo ali fluidos e energias animalizantes, as ideias de revolta, violência e vingança, antes dela conseguir partir para planos superiores, onde na maioria das vezes será planejado seu retorno à Terra ou a outros mundos através do mecanismo da reencarnação. E mesmo essas regiões aparentemente tão abandonadas contam com a coordenação direta das falanges de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, cujo coração amoroso escolheu tão duro trabalho em benefício aos sofredores por sua imensa compaixão. E lembraremos sempre a quem perdeu as esperanças que viver é um ato de coragem. Sejamos corajosos, sempre gratos pela oportunidade de estar aqui através da bênção de um corpo físico, sadio ou doente, já que ele é a nossa grande oficina para aprimoramento do que há de melhor em nossos espíritos. Viva, vença e seja feliz. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.